companheiros de jornada! Vamos a mais uma leitura e reflexão semanal sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Sempre rogando a Deus, nosso Pai, e a Jesus, que nos auxilie, nos ampare, para a compreensão que se faz necessária. Estamos no capítulo 3, Criação, item 1, Formação dos Mundos. Nota de Allan Kardec. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Pergunta número 37 de Kardec. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Resposta. Ele não pode ter sido feito por si mesmo e, se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Nota de Allan Kardec. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. Pergunta 38. Como criou Deus o universo? Para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que estas belas palavras do Gênese, abre aspas, Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita, fecha aspas. Pergunta número 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Vamos lá, companheiros, refletindo sobre essas questões primeiras, essas 3 questões, já vamos recordar do que vimos no último encontro. Então, Deus Pai Criador criou o plasma divino, o fluido cósmico universal, de onde tudo que existe foi tirado para se formar. Então, pela vontade de Deus, existe o plasma divino e pela vontade de Deus, tudo se forma a partir do plasma divino segundo os desígnios desse Pai Criador. Pergunta número 40, feita por Kardec. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? Resposta. Isto está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. Há um trecho muito interessante em A Gênese por Allan Kardec que fala sobre os cometas, está no capítulo 6, Uranografia Geral, nos itens 28, 29, 30 e 31. E nos diz: astros errantes, mais ainda do que os planetas que conservaram a denominação etimológica, os cometas serão os guias que nos ajudarão a transpor os limites do sistema ao qual pertence a Terra, para nos transportar às regiões longínquas da extensão sideral. Mas, antes de explorar com a ajuda desses viajores do universo os domínios celestes, seria bom fazer conhecer tanto quanto seja possível a sua natureza intrínseca e o seu papel na economia planetária. 29. Viu-se frequentemente nesses astros cabelames de mundos nascentes, elaborando em seu caos primitivo as constituições de vida e de existência que são dadas como herança às terras habitadas. Outros imaginaram que esses corpos extraordinários
eram mundos em estado de destruição, e a sua aparência singular foi, para muitos, o assunto de apreciações errôneas sobre a sua natureza, de tal sorte que não houve, até na astrologia judiciária, quem neles não haja feito presságios de infelicidades enviadas pelos decretos providenciais à terra espantada e tremente. 30. A lei de variedade é aplicada com tão grande profusão nos trabalhos da natureza que se pergunta como os naturalistas, astrônomos ou filósofos ergueram tantos sistemas para assimilar os cometas aos astros planetários e por não verem neles senão astros em grau mais ou menos grande de desenvolvimento ou de caducidade. Os quadros da natureza deveriam amplamente bastar, no entanto, para distanciar do observador o cuidado de procurar relações que não existem e deixarem aos cometas o papel modesto, mas útil, de astros errantes, servindo de exploradores para os impérios solares. Porque os corpos celestes de que tratamos são diferentes dos corpos planetários? Não têm, como eles, a destinação de servirem de moradas à humanidade? Vão sucessivamente, de sóis a sóis, se enriquecendo por vezes no caminho de fragmentos planetários reduzidos ao estado de vapor, tomar aos seus focos os princípios vivificantes e renovadores que despejam sobre os mundos terrestres. Nesse ponto, em A Gênese, Kardec nos solicita para visualizarmos no capítulo 9, Revoluções do Globo, o item número 12, que diz: quanto aos cometas, hoje se está plenamente tranquilizado sobre a sua influência, mais salutar que nociva, naquilo que parecem destinados a abastecer, se assim pode-se exprimir, os mundos, transferindo-lhes os princípios vitais que juntaram durante o seu curso através do espaço e na vizinhança dos sóis. Seriam, assim, fontes de prosperidades antes que mensageiros da infelicidade. Retornando ao item 31 agora, continua dizendo: quando um desses astros se aproxima de nosso pequeno globo para lhe atravessar a órbita e retornar ao seu apogeu, situado a uma distância incomensurável do Sol, se nós o seguíssemos pelo pensamento para visitar com ele os continentes siderais, transporíamos esta extensão prodigiosa de matéria etérea que separa o Sol das estrelas, as mais vizinhas, e observando os movimentos combinados desse astro, que se crê perdido no deserto do infinito, encontraríamos ainda aí uma prova eloquente da universalidade das leis da natureza, que se exercem a distâncias que a mais ativa imaginação dificilmente pode conceber. Ali, a forma elíptica toma a forma parabólica e a marcha se modera ao ponto de não percorrer senão alguns metros no mesmo tempo que, no seu perigeu, percorria vários milhares de léguas. Talvez um sol mais poderoso, mais importante do que aquele que acaba de deixar, usará para com esse cometa uma atração preponderante e o receberá na fileira dos seus próprios sujeitos, e então as crianças espantadas de vossa pequena terra lhe esperarão, em vão, o retorno que tinham prognosticado por observações incompletas. Nesse caso, nós, cujo pensamento seguiu o cometa errante a essas regiões desconhecidas, reencontraremos então uma nova nação, impossível de encontrar para os olhares terrestres,
inimaginável para os espíritos que habitam a terra e inconcebível mesmo para o seu pensamento, porque será o teatro de maravilhas inexploradas. Chegamos ao mundo astral, nesse mundo ofuscante de vastos sóis que irradiam no espaço infinito e que são as flores brilhantes do canteiro magnífico da criação. Somente ali chegados é que saberemos o que é a Terra. Dando continuidade ao capítulo 9 do livro A Gênese, no item 12, Kardec continua nos dizendo o seguinte: por sua natureza fluídica, hoje bem constatada, um choque violento não é de se temer, porque, no caso em que um deles batesse na Terra, seria esta última que passaria através do cometa como através de um nevoeiro. Sua cauda não é mais temível, é apenas a reflexão da luz solar na imensa atmosfera que a cerca, uma vez que está constantemente dirigida para o lado oposto ao Sol e muda de direção segundo a posição deste astro. Essa matéria gasosa bem poderia também, em consequência da rapidez de sua marcha, formar uma espécie de cabeleira, como a esteira depois do navio ou a fumaça de uma locomotiva. De resto, vários cometas já se aproximaram da Terra sem lhe causar nenhum dano, e em razão de sua densidade respectiva, a Terra exerceria sobre o cometa uma atração maior que o cometa sobre a Terra. Só um resto de velhos preconceitos poderia inspirar medos sobre a sua presença. Vejam, companheiros queridos, a importância de buscarmos nos esclarecer, compreender do que fala esse livro. Lá no comecinho vimos que o Livro dos Espíritos contém todas as obras seguintes de Allan Kardec. E em A Gênese agora aprofunda-se essa parte a qual estamos pesquisando. E sobre o cometa, os cometas, por exemplo, aqui, esse estudo nos esclarece, nos afastando de misticismos e outros pensamentos vulgares que possamos ter, por exemplo, desses astros que são os cometas. Voltando ao Livro dos Espíritos, Formação dos Mundos, vamos à pergunta número 41, que Kardec faz. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Resposta: sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Pergunta 42. Saberemos a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Resposta: nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe, e bem louco seria quem pretendesse sabê-lo ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então vejam, consolida-se aqui as informações que andamos obtendo. Só Deus, Pai Criador, decide sobre tudo o que Ele criou. Vejam que nesse item, formação dos mundos, Kardec já começa pontuando que o universo compreende a infinidade de mundos que vemos e não vemos, todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. Vamos consultar agora o livro Evolução em Dois Mundos, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, pelo espírito André Luiz. Nós já havíamos visto no último encontro uma parte que fala sobre o fluido cósmico. Na primeira parte, sobre o plasma divino, cocriação em plano maior e impérios estelares. Agora nós vamos ver um trecho que se designa nossa galáxia e alguns outros se der tempo. Vamos lá. Nos diz, abre aspas, para idearmos de algum modo a grandeza inconcebível da criação,
comparemos a nossa galáxia à grande cidade perdida entre incontáveis grandes cidades de um país, cuja extensão não conseguimos prever, tomando o Sol e os mundos nossos vizinhos como apartamentos de nosso edifício. Reconheceremos que em derredor repontam outros edifícios em todas as direções. Assestando instrumentos de longo alcance da nossa sala de estudo, perceberemos que nossa casa não é a mais humilde, mas que inúmeras outras lhe superam as expressões de magnitude e beleza. Aprendemos que, além de nossa edificação, salientam-se palácios e arranha-céus, como Betelgeuse no distrito de Órion, Canopus na região do navio, Arcturus no conjunto do boieiro, Antares no centro do escorpião e outras muitas residências senhoriais, imponentes e belas, exibindo uma glória perante a qual todos os nossos valores se apagariam. Por esses processos ópticos verificamos que a nossa cidade apresenta uma forma espiralada e que a onda de rádio, avançando com a velocidade da luz, gasta 1000 séculos terrenos para percorrer-lhe o diâmetro. Nela surpreenderemos milhões de lares nas mais diversas dimensões e feitios, instituídos de há muito, recém-organizados, envelhecidos ou em vias de instalação, nos quais a vida e a experiência enxameiam vitoriosas. Fecha aspas. Então, vejam esse trecho aqui, quando André Luiz faz uma comparação para a gente ter uma ideia desse universo infinito, para a gente pensar que a nossa galáxia, né, nosso sistema solar inteiro ali, a galáxia como um todo, né, imaginar que ela seja uma cidade. A nossa galáxia, a grande cidade, perdida entre incontáveis grandes cidades, então outras grandes cidades, outras galáxias de grandeza inconcebível, né? Perdidas entre incontáveis grandes cidades de um país cuja extensão não conseguimos prever. E compara também o Sol e os mundos que são nossos vizinhos como apartamentos do nosso edifício, sendo que em derredor existem outros edifícios, e assim como há edifícios mais simples, outros arranha-céus mais gloriosos, mais bonitos que percebemos, da mesma forma ele quis aqui nos demonstrar, através dessa comparação mais concreta, os inúmeros arranha-céus que há, como as constelações citadas aqui, Antares, Betelgeuse e outros mais. Então, vejam a nossa posição ali. Isso para nos colocarmos ali, num dos apartamentos do nosso edifício, como sendo, por exemplo, o planeta Terra. Há uma imensidão da qual não podemos fazer ideia nesse universo criado por Deus. E nós, com a graça de Deus, cidadãos do universo, cidadãos que poderemos percorrer outros apartamentos, chegar a outros edifícios, nesse caminho de evolução do espírito. Vejam vocês, companheiros, a dádiva que é receber a vida. Não é fácil, passamos por provas e expiações. Hoje, nesse momento, estamos no melhor que conseguimos chegar, mas conseguimos chegar até aqui e agora estamos estudando sobre nós,
sobre nossas possibilidades diante de um Deus Pai Criador que nos dá as condições para alcançarmos, degrau a degrau, posições melhores, como as que já superamos, chegando até esse ponto, com a graça de Deus, com a ajuda de espíritos que já passaram por tudo que passamos, com a bênção da fraternidade universal, onde aquele que está melhor auxilia aquele que está caminhando com passos um pouco mais vacilantes. Isso é o amor de Deus na sua lei, se impondo ali na lei divina. Então há uma providência, há um determinismo que tudo que Deus criou chegue à evolução através do progresso. E não conseguiremos progredir se nós, criados à imagem e semelhança de Deus, incorpóreos, não nos revestirmos da matéria para darmos esses passos. Companheiros. Então, agradecidos a Deus. Cada vez mais que nos instruímos, mais agradecidos ficamos. Então, nós encarnados que possamos zelar pelo nosso veículo físico, pelo nosso corpo, e que onde estivermos dando vida e inteligência a este corpo, que possa ele fazer a diferença, sempre dignificando as nossas ações. Que Jesus esteja junto ao coração de cada um. Até o próximo encontro, companheiros.